Então, gente, nós fizemos, né, o corte, esse corte 1, né, que é o que mostra a tesoura e a estrutura do telhado cortada num sentido. Para a gente ver o resto agora, a gente vai ter que fazer esse corte 2. Então, só para tomar como referência, ó, eu vou pegar esse pilarzinho que é o que eu tenho lá como referência e vou fazer como se o corte estivesse alinhado com essa linha do pilar. Então, aqui eu vou pegar, né, o desenho de base, né, que é o desenho da planta, e eu vou posicionar ele já, né, a água do telhado aqui está à minha direita, né, o corte, essa linha azul que está olhando para cima, né, então eu fiz ele alinhado aqui com a linha do pilar, ó, é a minha referência. Então eu estou fazendo uma linha de corte que está um pouquinho deslocada da cumieira, né, eu não quero cortar a peça da cumieira toda longitudinalmente, melhor ver ela de frente. Então, esse corte que eu estou marcando aqui na planta, eu vou ter que marcar ele aqui também, né? Essa planta é a planta de referência que eu usei para fazer esse desenho. Então, eu vou fazer essa linha vertical aqui também na mesma posição relativa ali, ó. Então, essa linha amarela que eu fiz aqui é a linha que vai cortar o telhado. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou fazendo um corte que eu vou olhar para cá. Ó. Eu estou olhando, fazendo um croquis aqui, ó, a indicação do corte. Então, eu vou cortar todos esses elementos olhando para lá. Então, eu vou cortar a telha, eu vou cortar o caibro, eu vou cortar a perna da tesoura, vou cortar esse pedaço aqui da mão francesa, cortar aqui, né, obliquamente, e vou cortar a linha da tesoura. Então, essas referências eu vou usar lá para poder marcar as alturas do corte. Então, eu vou começar por aqui, ó. Na verdade, nesse caso, a gente vai fazer um corte mais a partir do outro corte do que da planta. Então, eu vou pegar tudo que a linha de corte vertical aqui está interceptando e vou fazer uma X-line horizontal de referências aqui, ó. Então, as linhas que estão em interseção, eu vou puxar a X-line horizontal aqui. Aí vai ter aqui também. E vai ter aqui também. Nesse sentido aqui, ó, até tem eu acho que depois eu me arrependi, eu devia ter colocado nesse diagrama de tesouras, acho que teria que ter uma tesoura aqui também, ó. Porque esse vão aqui é o mesmo que esse do telhado, então eu vou considerar que tem uma tesoura aqui também, ó. Eu estou falando isso porque eu vou ver, né, nesse ponto do corte, eu estou pegando as referências aqui, eu veria exatamente a mesma coisa que essa tesoura que a gente desenhou agora. Então, eu vou copiar ela. Isso aqui está em bloco. Isso aqui está explodido. Está explodido. Está explodido. Então, eu vou copiar só esse pedaço aqui, ó. Vou copiar ele para lá. O desenho já está pronto. E vou pôr ele na mesma posição. Aqui, ó. A pontinha da calha é alinhada com a pontinha da calha ali da planta. Essa outra linha de dentro está alinhada ali com o encontro da calha com a telha. Então está na mesma posição. Então o que vai ter nesse corte aqui, ó, vai ser basicamente a mesma coisa que a gente desenhou no outro aqui, né? Se a gente for ver os diagramas, ó, a gente vai ver que tudo que acontece aqui se repete aqui espelhado. Ó. Então a gente pode copiar, né, essa parte do desenho e replicar ali. Agora, o que eu vou ver desse ponto de encontro para cá vai ser já no outro sentido. Então, aqui, ó, eu vou ter que fazer um
um arremate aqui, que na verdade essas duas primeiras linhas, ó, eu vou fazer uma correspondência de cores aqui. Essas duas primeiras são a linha do telhado, que aqui está magenta, né? Então eu vou pôr dessa mesma cor. Depois eu tenho os caibros, que é amarelo, depois tem isso daqui que eu vou pôr verdinho aqui, só para poder identificar o que está sendo cortado. Então, essas peças que estão sendo cortadas, agora eu vou ver uma seção dela. Então, se o caibro tinha lá, né, no desenho base aqui, cadê? Se o caibro tem 5 por 8, eu vou começar a ver naquele desenho a largura do caibro. Então, eu vou pegar aqui um retângulo que ele vai ter. Eu vou fazer uma linha qualquer, ó. Eu vou representar a largura dele. Então, vou copiar essa linha aqui, ó. Essa tem 5 centímetros. Mas a altura aqui eu não vou ver ela em verdadeira grandeza, porque eu tenho... né, eu estou vendo esta dimensão aqui, ó. O 8 centímetros está aqui na perpendicular. Nessa dimensão eu tenho 8,62. Né? Então eu não estou vendo o corte, ele não vai me mostrar a verdadeira grandeza da seção do caibro. Mas eu vou representar com essas linhas de referência, com essa altura. Então eu vou desenhar um retângulozinho aqui, onde eu usei a referência, e vou desenhar um retângulo aqui do caibro cortado. Então se ele está cortado, eu vou pôr ele aqui apenas 0,4. Aqui embaixo, para a terça, vai acontecer a mesma coisa. É terça? Não, não é a terça, é a perna da tesoura, né? Então, isso aqui é a perna. Aqui eu vou ver uma dimensão dela na horizontal que é diferente, mas ela tem, qual que é a largura? A perna da tesoura é 6 por 12. Então eu vou fazer aqui... Vou fazer alinhado aqui para poder começar um offset aqui de 3 para cada lado. Eu quero que isso aqui tenha 6 centímetros. E está dentro dessa altura aqui. Então, eu vou fazer um retângulo para representar a perna da tesoura aqui cortada. Então, isso aqui eu vou deixar aqui como referência. Ó. Essas linhas eu posso até apagar já, que eu já tenho definida a peça que eu preciso. A linha do telhado, como ele vai cortar aqui, ó, ele está cortando aqui, esse ponto é um ponto que eu deixo de ver o telhado inclinado no sentido e passo a ver ele subindo aqui em direção à profundidade da tela. Então eu vou fazer o encontro dessas linhas aqui, ó, que mudou de direção. Então eu vou fazer um fillet aqui. Então agora eu vou deixar de ver essa ripa, ó. Isso aqui não vai aparecer mais. Essa achura eu posso apagar também, que eu vou ter que editar um pouquinho isso daqui. O telhado visto continua. Né? Eu vou continuar vendo essa beiradinha e vou ver a linha da cumieira lá atrás. Então eu vou continuar aqui com essa linha. Ficou uma referência ali para mim. E a linha da cumieira está lá atrás. Ó. Observem que isso aqui tem que coincidir. Está coincidindo exatamente com a altura da cumieira, né, o que está sendo visto. Então aqui está seccionado. Aqui também embaixo vai ter uma outra coisa seccionada. Se quiser até transferir essa linha para cá, ó, como o desenho é igualzinho, eu posso transferir essa linha lá para a parte que já foi copiada.
poder ter a referência mais direta aqui, ó. Então aqui eu tenho que cortar essa peça, né, pela linha vertical aqui. Deixa eu pôr dash dot aqui para identificar que é a linha de corte. Então eu tenho que ver a largura dessa peça. Tudo que está cortado eu vou consultar aqui a largura, ó. Então a mão francesa, a largura é 6 por 12. Então é igual da outra. Então eu posso copiar esse retângulo, que tem 6 de largura aqui, ó. Então eu vou copiar ele e vou alinhar com as linhas de referência que estão aqui embaixo. E, ó, as linhas do corte estão aqui. Então eu vou ajustar esse retângulo. Seleciono o retângulo, puxo ali, dou um stretch para ajustar esse tamanho. A perna aqui também é a mesma coisa, a linha da tesoura, só que a linha é 8 por 15. Então a linha é esse último item cortado aqui, ó, as últimas duas linhas. Então aqui tem 8. Eu posso copiar o retângulo, ajustar o tamanho dele aqui, ó. Aí, stretch, mais um exemplo de como usar o stretch, que é bem útil. Então, stretch, eu vou abrir uma janela da direita para a esquerda, selecionando esses dois vértices, que são os que eu quero mover. Enter, puxo eles para baixo. Stretch de novo, porque isso eu preciso ter 8, então se tem 6, eu vou puxar um para cada lado. Então, stretch, movo aqui, um para lá, e aqui stretch de novo, pegando agora, eu estou pegando só esses dois vértices na minha seleção. Um para lá, então tá aí. Então, marquei tudo que está cortado, né? Depois eu vou posicionar isso daqui de acordo com o diagrama. Agora eu vou marcar o que está sendo visto. Ó. Quando eu faço essa linha de corte aqui, eu vou enxergar a cumieira e eu vou enxergar toda a altura do pendural. Então eu tenho que saber qual que é a espessura dessa peça. E aqui já é o que é visto. Então eu estou vendo a cumieira. E a linha do pendural vai ser uma linha vertical. Quanto que tem o pendural aqui? 6 por 12. Então, 6 é a largura que eu vou ver, né? Aqui eu vi 12, quando eu vejo no outro sentido, eu vou ver o 6. Então, se é 6, é como se eu estivesse vendo uma linha amarelinha aqui no fundo, ó. Vou copiar essa linha. Então, isso aqui é o pendural sendo visto. O pendural vai até encostar aqui na linha da tesoura, né? Nessa peça da base aqui. Então, eu vou estender ele até a linha da tesoura. Então, eu posso deixar essa linha inteira. Aí um comando que eu vi que deu muito problema nos desenhos, que às vezes ficava uma linha de parede por trás, nas janelas, e aí na hora que imprimia saía impresso pesado. Então é o Draw Order. Vou dar um Draw Order e vou mandar essas linhas amarelas para trás, porque o que está cortado está na frente, a linha amarela é o que está sendo visto lá atrás. Então aqui eu fiz o corte da tesoura. Quando essa linha de corte passa aqui, eu vou ver esse pontinho aqui, que é o encontro da peça com o pendural, da linha com o pendural. Então tem uma linha aqui, ó. Isso aqui é geometria descritiva pura. Aqui é a mesma coisa, ó. Tem um pontinho aqui.
X-line horizontal. Eu estou desenhando a peça do pendural vista pelo outro lado, né? Então vai ter essa linhazinha aqui, ó. Então isso daqui é o corte da tesoura. Eu estou cortando a tesoura, estou cortando o caibro. Então aqui, ó, é a linha da tesoura, que é essa peça aqui sendo cortada. Isso daqui é essa outra peça. Então aqui eu tenho altura distorcida, porque o corte é oblíquo, mas a largura eu tenho ela real. Aqui é o pendural visto, então é essa peça da tesoura aqui que estava sendo vista. Aqui a perna sendo cortada e aqui a linha da cumieira sendo vista. A linha da cumieira a gente vai ter que arrematar. Então isso daqui, se quiser também, dá para fazer um bloquinho, porque isso vai se repetir mais vezes. Então, para eu ver qual que é a posição da tesoura, eu teria que pegar aqui o diagrama das tesouras, copiar ele lá, posicionar para usar ele como referência. Então, vou girar. Estou copiando, girando e movendo para alinhar com o outro desenho de referência. Estou pegando aqui midpoint com midpoint, ó, eu quero que coincida as duas coisas. Então aqui eu tenho a referência de onde estão as tesouras. Então eu posso marcar isso daqui. Marco isso daqui. As tesouras aqui no caso são essas linhas amarelinhas. Não sei se aqui deu alguma coisa diferente. Ah, está desencontrado aqui, peraí. Isso aqui tem que estar aqui, ó. Errei a posição aqui, deixa eu corrigir aqui, peraí. Então, isso está aqui. Isso está aqui. Então, marquei aqui as posições das tesouras, ó. Fiz 3 linhas de conjuntos de linhas de referência. Isso daqui vai estar alinhado, né? Esses desenhos aqui que a gente fez vão estar alinhados aqui com a tesoura. Aí a peça principal aqui de baixo que eu tenho que mover, ó. Isso aqui vai se repetir. Tentem começar a montar isso, entender essa estrutura aí, como é que funciona. Né? Aqui vai ter uma sobreposição, a gente vai ter que apagar algumas coisas. Enfim, tem uns encaixes mais complexos. Mas tentem começar a montar essa estrutura, pelo menos do que está sendo cortado. E aí na próxima aula a gente retoma isso para fazer o resto do telhado aí. E fazer o corte do resto da casa aqui também.